esperar um pouco. Paz, irmãos, a live deu um probleminha, mas a gente voltou agora aqui. Eu vou esperar os irmãos estarem entrando para a gente começar com a palavra, tá bom? Esperar os irmãos conectarem. Glória a Deus. Em tudo dai graças, irmãos. Por mais dificuldades que tenha, o Senhor nos honra, amém? O Senhor nos honra. Glória a Deus. Você que já entrou aí, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vou esperar você abrir aí. A gente está começando com a palavra. Não vamos deixar que nada nos tire a nossa paz, amém? Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Quero esquecer nesse momento todos esses empecilhos, que isso não nos atrapalhe, que isso não venha a tirar o nosso foco, amém? Tá calor hoje. Mateus capítulo 14, tá? Você que não ouviu aí, tá entrando agora. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 14, versículo 22. Como é que tá aí? Eu perdi agora aqui. Me empresta o tablet para eu ver os comentários aqui. Como é que tá aí? Eu perdi agora aqui. Amém? Bom, eu vou estar lendo aqui o texto. Irmãos, eu vou, para a gente ganhar tempo, eu vou ler o texto e eu já vou ilustrando esse texto para a gente entender, exatamente o que está se passando aqui. É um texto onde a gente precisa se colocar no texto, entrar nele e se imaginar nessa situação aqui, porque aí a gente vai entender exatamente o que estava acontecendo aqui. Versículo 22 diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo ele despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento estava contrário. Então, dá um pause aí, entende só o que está acontecendo aqui. Jesus acabou de fazer um dos maiores milagres aqui, a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava despedindo a multidão e pediu que os discípulos entrassem no barco, seguissem para o outro lado. E nisso que ele estava despedindo as multidões, ele terminou de fazer isso e foi para o monte orar. Né? E ele via o barco que já estava longe. Porém, as ondas estavam açoitando o barco, as ondas estavam batendo forte no barco. Então esse é o cenário que nós temos aqui. Versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos,
porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, olha só, olha onde nós estamos aqui. Jesus, ele vai ao encontro daquele barco. O barco está ali no meio do mar, ventos batendo nele, uma tribulação, uma aflição. Os discípulos já estavam morrendo de medo. Eis que vem Jesus andando sobre o mar. Eles se assustaram achando que era um fantasma. E eles ficaram com mais medo ainda. Mas que Jesus disse a ele: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, fala para alguém que está aí do seu lado. Segura na mão dele aí. Fala assim: coragem, Jesus está contigo. Não importa a tribulação que você está vivendo. Não importa o momento que você está vivendo. Coragem, Jesus está contigo. Se você está sozinho aí, irmãos, bate no teu peito assim, fala assim: coragem, Jesus está comigo. Enche o teu espírito dessa coragem que Jesus está dando aqui aos discípulos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: se és o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. O que Pedro estava falando aqui, irmãos? Pedro está dizendo: eu estava morrendo de medo. As circunstâncias, a situação estavam me amedrontando. Mas, ao ver que era Jesus, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. O que Jesus está dizendo a Pedro é: Pedro, se você tem fé, você quer ver o sobrenatural, você quer viver experiências sobrenaturais, vem. Mas, olha o que acontece. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite. Irmãos, para nós ganharmos tempo, eu sei que você já conhece essa passagem, eu mesmo já estou careca de ouvir essa pregação, de ouvir essa passagem, mas, irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela se renova, ela traz ensinamentos para nós que às vezes a gente nem sequer entende. Eu quero trazer essa ministração para o teu coração nessa noite. Essa passagem tem muita riqueza, muitas coisas, mas eu quero me focar apenas em um ponto aqui. Se nós olharmos para o texto que nós lemos, o que mais chama a atenção de nós é o fato de que Pedro, aparentemente, ele se enche de fé, ele sai do barco até o momento que ele se encontra em tribulação, em aflição, e ele termina em desespero. Então Pedro começa bem, começa alegre, começa contagiante, mas diante das aflições, diante do que acontece com ele, ele termina mal. Ele termina em aflição, desespero. Esse é o cenário, esse é o desenrolar desse texto. É nisso que nós vamos focar aqui hoje. É nisso que eu quero focar com os irmãos. Irmãos, olha só, preste atenção. O mar ele já estava agitado. O mar ele já estava revolto. É uma característica desse mar aqui. Ele está calmo e de repente, irmãos, vira uma tribulação, vir um vento e trazer uma tempestade, trazer ondas fortes. De repente, está tudo bem, mas de repente parece que acontece algo e é muito rápido. Você está bem agora, você está tudo tranquilo, o mar está sem nada, sem nenhuma onda, de repente acontece uma agitação, um vento forte
e tudo muda. É muito rápido. Irmãos, eu não sei, mas se você analisar a situação que nós vivemos, de repente você passou o final do ano maravilhosamente bem, você viveu, fez planos como todo mundo faz. Você imaginou que o ano seria maravilhoso. Eu também. Mas as coisas aconteceram assim rápido. Foi de repente. Veio a tribulação sobre nós, veio a aflição, veio a crise, veio momentos difíceis. E foi muito, muito rápido. Nós não esperávamos, nós não sabíamos o que fazer. E hoje nós nos encontramos talvez como Pedro naquele barco. A situação estava em aflição, a situação era desesperadora. Mas você concorda comigo que Pedro, ao ver Jesus, ele olha para as ondas, ele olha para aquela situação, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ter contigo sobre as águas. O que Pedro está fazendo? Ele está olhando para as circunstâncias, ele está olhando para Jesus e ele olha, cara, Jesus ele está andando sobre as águas. Para ele nada é impossível. Eu quero viver essas experiências maravilhosas também. E aí ele fala: Senhor, manda eu ter contigo. Mas você concorda comigo que o vento e a tempestade já estavam acontecendo nesse momento? Quando ele colocou o pé para fora do barco, o mar não estava calmo, o mar já estava agitado, o mar já estava revolto, o vento já estava batendo. Não havia nenhuma situação nova para Pedro naquele momento. Não havia motivo para Pedro ele perder a fé, ele tirar os olhos de Jesus. Não aconteceu nada de repente assim, no momento que ele bota o pé para fora do barco, não havia nada que pudesse desestabilizá-lo. Você concorda comigo? Mas o que aconteceu com Pedro que ele começou a afundar? Jesus ele faz uma análise, um diagnóstico. Jesus é cirúrgico aqui. Olha o que Jesus fala para Pedro. Olha o que Jesus fala. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me. E ele prontamente estendeu a mão e segurou. Mas ele diz: homem de pequena fé, por que duvidou? Então, a análise de Jesus sobre o que aconteceu com Pedro, por que Pedro afundou, essa é a grande pergunta, por que Pedro afundou? Jesus ele responde: por causa da sua pequena fé. Por que duvidou? Então, irmãos, o problema não estava nas circunstâncias. No final das contas, o problema não estava nas circunstâncias, porque ele chegou a andar sobre as águas. As circunstâncias não foram o ponto que fizeram com que ele afundasse. O que fez com que ele afundasse foi a sua pequena fé. Jesus pergunta: por que duvidaste? Sabe, essa pequena fé, ela gera dúvida. Essa dúvida, irmãos, é que fez com que Pedro abrisse a porta para essas dúvidas. A sua pequena fé fez com que ele abrisse portas para as dúvidas. E, irmãos, eu quero trazer alguns ensinamentos que eu aprendi nesse texto a respeito dessas dúvidas que muitas vezes nós temos. E é fato, irmãos, passamos por muitos momentos difíceis na vida e essas dúvidas, vira e mexe, elas se levantam contra nós. Quem nunca passou por momentos de dúvidas? Quem nunca teve essas dúvidas? Mas nós precisamos tirar algumas lições disso. Pedro era um camarada que ele era temperamental, ele era um homem explosivo. Fazia parte do temperamento dele, essa explosão, essa coisa esse ímpeto, né? Daqueles que quando alguém pergunta que alguém como voluntário, ele é o primeiro a levantar a mão. Ele não pensa muito antes de agir, ele é aquela pessoa impulsiva, isso faz parte da característica de Pedro. E pode ser que você que está me ouvindo também faça parte da tua característica isso. Talvez faça parte da tua personalidade isso. Sabe? E você, de repente, não pensa nas consequências daquilo que você vai fazer de imediato. Você faz algo sem pensar nas consequências. E esse era um dos motivos que mais Pedro se metia em encrenca. Era esse seu temperamento. Mas, irmãos, eu quero também chamar a atenção de que essa é uma característica não só da personalidade. Tá? Esse ímpeto
quando ele bem usado, ele é uma característica muito poderosa e muito importante. Eu creio que o Espírito Santo, ele nos dá, sabe, essa força de espírito, de não nos acovardar diante das situações e não pensar que pode dar errado, mas tomar a nossa fé colocada no lugar certo, tomar atitudes que podem alavancar a nossa vida espiritual e nos fazer ter experiências incríveis com Deus. Sabe, os maiores homens e mulheres da história foram pessoas que tinham esse ímpeto, que não se amedrontavam diante das situações, sabe? Então, essa força de espírito que Pedro tinha, se bem usada, se ela é colocada no lugar certo, ela é aquilo que vai fazer nós vivermos coisas sobrenaturais com Deus incríveis. Sabe? E essa é uma característica daqueles que são pioneiros, aqueles que abrem caminho onde ninguém nunca abriu. É uma característica de homens que marcaram seus nomes na história, de mulheres que viveram, sabe, experiências sobrenaturais que ninguém nunca experimentou. E Pedro foi uma dessas pessoas. Você pode julgar Pedro por ele ter afundado, e essa lição que nós estamos aprendendo aqui hoje, mas foi muito melhor do que aqueles que ficaram no barco só ouvindo e vendo o que estava acontecendo. Sabe? Ele teve o ímpeto de fazer, e ele tem testemunho para contar por causa disso. Sabe? Mas o que nós queremos focar aqui, irmãos, é no aprendizado que nós podemos tirar desse texto para não cometermos o mesmo erro que ele cometeu. E essas dúvidas, elas surgem, irmãos, de repente, de uma falta de conhecimento de Deus, de quão poderoso Deus é, de uma falta de conhecimento, apenas você age na emoção, mas a tua fé não está firmada na rocha. De repente a tua fé ela não está firmada na rocha inabalável que é Cristo. Você não tem certeza de que Ele está nos guardando a todo momento. Você não tem certeza de que Ele é que nos sustenta. Sabe, de tudo que Jesus fez por nós durante a Bíblia, o que a Bíblia afirma que Jesus fez por nós, sabendo, conhecendo a Deus, conhecendo aquilo que Cristo fez por nós, se torna impossível duvidar. Se torna impossível que o nosso coração tenha alguma dúvida em relação à pessoa de Jesus, sabe? Mas a fé e a dúvida, elas não são opostas, irmãos. Mas a dúvida, ela é uma característica daquele que tem uma fé pequena. Quando você alimenta dúvidas, sabe, a respeito do caráter de Deus, a tua fé, ela se torna pequena, ela nunca desenvolve. Porque você está sempre na dúvida se Deus vai fazer ou se Ele não vai fazer. Se Ele é bom, se Ele não é bom. Irmãos, você está num ambiente, num tempo de caos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E de repente você está questionando no teu coração. Será que Deus é tão bom assim mesmo como os irmãos falam, como a palavra de Deus diz? Porque eu estou passando momentos tão difíceis, de tanta luta, de tanta aflição. Irmãos, então essa dúvida que está no teu coração, você precisa entender que o Senhor, Ele é bom em todo tempo, Ele está cuidando de você em todos os momentos da tua vida, sabe? A aflição desse tempo presente, ela tem uma data para acabar. O Senhor já determinou um tempo para o sofrimento acabar. O Senhor já determinou um tempo para essa aflição passar. O fim, ele já está determinado do sofrimento. Haverá um tempo que não haverá mais sofrimento. Mas a alegria do Senhor, essa não tem fim. A alegria do Senhor é eterna. E a nossa fonte de alegria está no Senhor. Então, irmãos, olhe para Jesus. Olhe firmemente para Ele. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos dEle. Porque, irmãos, Ele é o único que pode nos sustentar. Sabe? Eu tiro uma lição importante desse texto. Uma é que cada passo que nós damos, nós dependemos de Jesus. A cada passo que nós damos, nós dependemos dEle. Nós não podemos fazer nada sem Ele. No momento que nós tiramos os olhos de Jesus, é o momento que nós afundamos. É o momento que nós olhamos para trás
e olhamos para as circunstâncias, e olhamos para os ventos, e olhamos para as ondas e para a chuva, e o nosso coração acaba se enchendo de dúvidas, e a nossa fé fica fraca. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu profetizo que o teu coração se encha desse momento da fé inabalável, de uma fé que vai romper barreiras, de uma fé que vai viver sobrenatural com Deus, de uma fé que não é medida pelas circunstâncias que você está vivendo, mas uma fé que está colocada no lugar certo, em Cristo Jesus. Essa é onde nós temos que colocar a nossa fé. Irmãos, não há como nós afundarmos se os nossos olhos estiverem em Jesus. Se os nossos olhos estiverem nele, não adianta, não há circunstâncias que podem nos tirar o foco. Olhe para Jesus. Olha para esse irmão que está ao outro lado e diz assim: olha para Jesus. Não tire os teus olhos de Jesus. Jesus, ele nos dá uma lição, irmãos. É nos momentos difíceis que nós precisamos continuar com os nossos olhos firmes nele. Essa é a batalha da fé que nós lutamos todos os dias. Diante das tribulações e das circunstâncias, continuar firmemente olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Continuar olhando para ele. Não tire os seus olhos dele. Pedro afundou. Mas nós não precisamos passar pelo que ele passou. Nós não precisamos estar em dúvida. Nós não precisamos sucumbir à nossa falta de fé. Hoje nós temos a oportunidade, irmãos, de viver tempos incríveis com Deus. Sabe? E o nosso conforto, o nosso consolo, irmãos, é que Jesus não nos deixa afundar. Ele não nos deixa naufragar. Ele não nos deixa nos afogar. A sua mão está sempre estendida para nós, como ele fez com Pedro, prontamente. Pedro grita para Jesus, Pedro diz: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente estende a sua mão, versículo 31, e segura Pedro. É o nosso consolo, irmãos. Ainda que venhamos a afundar, ainda que venhamos a passar por momentos difíceis, a forte mão do Senhor sempre estará conosco. Quando nós achamos que estamos perdidos, irmãos, é onde nós encontramos o socorro no Senhor. É onde nós encontramos a mão poderosa do Senhor a estar estendida para nós, a nos segurar, a nos sustentar em momentos difíceis. É essa mão poderosa de Cristo que está sempre estendida para nós, irmãos. Na nossa vida, muitas vezes nós, na providência de Deus, nós às vezes não vamos passar sempre por momentos fáceis. Vão ter momentos difíceis que nós vamos ter que enfrentar. Nesses momentos difíceis pode ser que nós tenhamos que tomar decisões difíceis. Sabe? Mas Jesus nunca nos prometeu que nós não teríamos aflições nesse mundo. Mas o que ele nos prometeu é que ele estaria sempre conosco, que a sua presença estaria sempre conosco, e a vitória é certa. Se nós estivermos com ele, irmãos, a vitória é certa. Se nós confiarmos nele, a nossa vitória é certa. Jesus, ele tem sempre essa esperança para nós. Essa é a nossa esperança, irmãos, de estarmos com ele. A nossa vitória é sempre certa. Não entregue o seu coração à angústia. Não entregue o seu coração ao medo, à tristeza. Sabe, irmãos, quando terminar essa live aqui, eu sinto de falar isso, de repente, para alguém que eu estou pregando aqui. Não entregue o seu coração a essa angústia. Acabar essa live aqui, irmãos, entra no teu quarto. Fecha a tua porta, fecha a tua janela, fecha a tua cortina. Se coloca aos pés do Senhor nessa noite. Se coloca aos pés de Jesus, só você e ele, sem ninguém, se derrama aos pés do Senhor. Fala assim: Senhor, momento difícil que eu estou passando, mas Senhor Deus, ergue a tua mão e me sustenta. Não tenho dúvidas, irmãos, que você vai se sentir abraçado pelo Senhor. O Senhor te erguerá do momento difícil que você está passando. Ele te dará força, Ele te sustentará, Ele te levará a andar sobre as águas. Ainda que você seja falho, ainda que você não tenha fé suficiente, Ele te sustentará nesses momentos difíceis.
Irmãos, não sejamos inconstantes, não sejamos pessoas inconstantes. Precisamos manter a nossa fé, os nossos olhos em Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos sustente, que continue nos sustentando, que continue nos fortalecendo. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Queremos te pedir, Senhor, que nos abençoe poderosamente. Queremos te pedir que essa palavra gere fruto em nosso coração. Queremos te pedir, Senhor, que essa palavra entre em nosso coração e faça morada. Que a nossa confiança esteja em Jesus. Que a nossa confiança esteja nele. Que nós não venhamos a olhar para as circunstâncias, mas que os nossos olhos estejam focados no Senhor em todo momento, todos os dias, a cada passo que nós dermos. Não nos permita afundar, Senhor. Nos ajuda no momento difícil. Nos salva. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Eu quero, como de costume, nós vamos orar. Irmão Walter está agradecendo pelas orações da igreja, pela cunhada Wanda e a sobrinha Andréia. Amém? Irmão Walter, um grande abraço. Dá um abraço na irmã Evanilde, na Wanda, na sobrinha também, Andréia. Que o Senhor continue abençoando, continue nos guardando, continue fortalecendo a nossa vida. Tem pedidos de oração aqui. Irmão Diogo pede oração por ele, pela família. Angélica também, pelo seu irmão. Valdeci está pedindo oração pela filha da Clenilda, prima da sua esposa. Ela está com câncer na perna. Irmão Valdeci, nós vamos nos juntar em oração. Peço que o Espírito Santo nesse momento visite ela. Que o Espírito Santo toque na perna dela agora e todo câncer, todo mal possa ser arrancado agora em nome de Jesus. Que nós recebamos notícias de cura em nome de Jesus. Deus é poderoso, irmãos. Deus está aqui. Deus está agindo em nosso favor. Deus está trabalhando por aqueles que nele confiam. Deus está trabalhando por nós. Oh, Senhor, Tu és poderoso. Shema Sendras. O Senhor é poderoso. Irmã Leda pede oração pela neta também, que faz aniversário amanhã. Irmã Rita, oração. Irmão Walter, pelas filhas e a nora que trabalham no hospital. Que o Senhor guarde essas pessoas. Que o Senhor guarde, Senhor, cada um que está da linha de frente agora nos hospitais. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor. Irmã Janete também pede oração pelos seus filhos, marido, pai e família. Irmã Débora, pela sua vida espiritual e do seu esposo Kleber. Irmã Débora, receba fortalecimento do Senhor nessa noite. Assim como Paulo declarou para Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Que o Espírito Santo te erga nessa noite, que o Espírito Santo fortaleça o teu coração e do seu esposo. Que vocês sintam agora aí na tua casa o Espírito Santo te envolvendo, o Espírito Santo, sabe, te fortalecendo nesse momento difícil. Busque ao Senhor todos os dias, sabe? A nossa vida de oração, ela precisa ser regada todos os dias. Não há como se fortalecer no Senhor apenas pela live, irmãos. Busquem o Senhor todos os dias. Se fortaleçam nele. Sabe, esse é um conselho do seu amigo aqui. Sabe, vivemos tempos onde muitos cristãos têm se alimentado de live, mas não buscam o Senhor em oração. Não leiam a palavra de Deus. Não se fortalecem, irmãos. Precisamos disso. É o nosso alimento sólido. Sabe? Precisamos disso. Ivanilde pede oração por ela, pela Wanda, pela Andréia. Amém. Irmã Fátima, mãe do Juninho, pede oração pelos pelos desviados da casa do Senhor. Sim, irmã. Sabe, o Senhor, ele está chamando de volta os filhos que estão desgarrados. As ovelhas do Senhor que estão perdidas, o Senhor está chamando de volta. Eu creio que o Senhor, nesse tempo, ele está chamando, e os filhos, as suas ovelhas ouvirão a sua voz. A palavra de Deus diz
irmãos. As minhas ovelhas ouvem as minhas vozes e elas me seguem. A palavra de Deus também diz que nenhuma delas se perderá. Ninguém poderá as arrebatar das mãos do Senhor. Essa é a nossa alegria, irmãos. Por mais que nós venhamos a nos entristecer, ninguém quer isso. Que pessoas se desviem, pessoas se percam. Mas o Senhor disse que nenhuma delas se perderá. Se eles são do Senhor, o Senhor as resgatará. O Senhor as chamará de volta. Eu creio nisso, irmãos. O Senhor vai tocar no coração dessas pessoas hoje. E nós cremos que o Senhor vai trazê-las de volta. Amém? Temos alguns pedidos aqui de oração, nós fizemos. Irmãos, Deus é poderoso. Quero rapidamente aqui só interagir com os irmãos, nós já vamos terminar. Pastora Elisângela, Deus é poderoso realmente. Nós somos gratos pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, sabe, irmãos? Nossa live, quinta-feira, o evangelista Leandro vai estar ministrando. Será um tempo poderoso também. Pastor Fernando, domingo. Esteja conectado, compartilhe essas lives. Deus tem abençoado muitas vidas através das lives. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo. Fica com Deus, Deus te dê uma boa noite. Fica na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.